Esse é o mapa da proposta. Eles negam isso. Quando eles negam isso, acaba o mandato britânico. Israel declara independência dia 14 de maio. Por quê? Porque dia 15 de maio os ingleses iam embora. Se dia 15 de maio os ingleses irem embora, de quem seria o território aberto dia 16? Não tem poder soberano. Acaba legalmente, perante as organizações e os acordos multilaterais que existiam naquela época, de quem seria esse território aberto no dia 16? Muitos países, infelizmente, foram fundados por causa de guerras, infelizmente. E guerras definem fronteiras, infelizmente, principalmente naquela época. Quando Israel declara a independência dia 14 de maio, começa a Guerra da Independência, que foi Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito, para evitar que Israel se fundasse. Israel vence a guerra. Por que eu falo que Israel venceu a guerra? Porque Israel sobreviveu. Um ano depois, morreu 1% da população. Morreu 7 mil israelenses, 14 mil árabes palestinos, milhares de soldados de outros países que lutaram a guerra. E aí tem 2 processos de êxodo de população. 750 mil palestinos, árabes que moravam na Palestina, que não são todos expulsos, porque teve gente que foi embora por medo, teve gente que foi embora porque ficou escutando no rádio o Egito falando saiam de suas casas que a gente vai entrar com tudo e depois vocês podem voltar. A mesma coisa tá gravado isso, tá? Tem gravações do exército sírio falando saiam do norte, entrem no Líbano, quando a gente depois que limpar tudo, a gente pode entrar. Vocês vão poder entrar de volta. Só que eles perderam a guerra. Os acordos, essas fronteiras, 3 é a fronteira de cessar-fogo, de 49. Gaza é controlado pelo Egito. Eles perdem esse território em branco aqui, que a gente está vendo essa perda de território. Essa é a fronteira com a Jordânia. A Jordânia ocupa a Cisjordânia, o Gaza ocupa o Egito. E essa fronteira do meio é a fronteira reconhecida internacionalmente por 170 países, inclusive países árabes. Essa é a fronteira internacionalmente legal de Israel. Dizer que esta fronteira é ilegal é ir contra a lei internacional. Não tem nenhuma outra solução para o conflito que não esteja baseado nessa fronteira daqui, que é a fronteira internacionalmente reconhecida. Aí eu te pergunto, o Egito controlou Gaza e a Jordânia controlou a Jordânia durante 1949 a 1967. Por que não estabeleceram um Estado palestino para os palestinos nesta região? Porque nunca foi a ideia estabelecer um Estado palestino ao lado de Israel naquela época. A ideia era estabelecer um Estado árabe palestino no lugar de Israel. E os discursos de Nasser e a família Saad e a família Hussein da Jordânia durante muitos anos foi um discurso de violência e de guerra. Nasser, em 1967, você cita, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias. Israel não iniciou a Guerra dos 6 Dias. Israel atacou o Egito preventivamente às 6 da manhã. O Egito ia atacar Israel ao meio-dia. E tem como provar, eles fecharam o Estreito de Tirã, proibiram a entrada de navios israelenses para entrar no porto de Eilat, no sul de Israel, tiraram as forças de paz da ONU que estavam estacionadas desde 1956. Você cita a guerra, por exemplo, de 1956. Os Fadahin, que eram os invasores que entravam em Israel para cometer atentados e ataques nas fronteiras de Israel, estavam entrando pelo Egito. Isso justificou a invasão de Israel ao Sinai para poder afastar esses ataques nas fronteiras israelenses em 1956 e 57, 10 anos depois da fundação de Israel. Essas fronteiras daqui, essa última fronteira daqui que mostra, é a primeira vez na história da vida do povo palestino que eles vão controlar um território e conseguir governar de forma